Seja bem-vindo a mais uma Comissão Executiva. Hoje voltamos a analisar a questão dos Panama Papers. Conto para este programa com João Caiado Guerreiro e Manuela Alegria. Muito bem-vindos a mais uma Comissão Executiva. Muito obrigado pela vossa presença. Manuela Alegria, comece por si. Já tivemos aqui as revelações e já há alguns dias que vêm sido analisadas, já tivemos novos nomes, novas revelações, vamos ter muitas mais. Feita uma análise geral, que fragilidades é que este escândalo vem demonstrar? Bom dia, Eduardo. Pois, estas fragilidades são, eu diria, transversais. É claro que a situação que se vive é uma situação que ela está hoje na ordem do dia em todo o mundo. Aliás, ainda esta manhã fomos também confrontados com a notícia de que as 50 maiores empresas americanas, e estão lá nomeadas, também têm em paraísos fiscais mais de 1 bilhão de euros, não é? A Apple, a Microsoft, etc. Eu acho que já agora só para enquadrar a questão, o problema coloca-se todo ele numa situação que provavelmente, como outras, o mundo vai ter que resolver, que é o problema da competitividade fiscal. Ou seja, efetivamente o que se constata hoje é que a falta de uma harmonização fiscal e, por outro lado, digamos, esta necessidade dos países competirem para poderem, digamos, atrair recursos, leva, no fundo, a estas situações. Aliás, isto mostra também que existe um excesso de impostos a pagar. É um facto, não é? Alguém dizia com graça, se efetivamente as pessoas recorrem aos paraísos fiscais é porque nós estamos no inferno fiscal, não é? Ou seja, efetivamente, se há paraísos é porque há infernos, não é? E, por consequência, o que se verifica é isso, não é? No fundo, quando a carga fiscal começa a atingir limites de insustentabilidade, a imaginação humana é muito fértil e consegue, de uma forma legal, penso que não está em causa, digamos, os aspectos da legalidade, pelo menos no que respeita ao enquadramento, porque depois há subversões na interpretação da lei e há situações que devem ser tidas em conta. Mas não há dúvida que a razão principal é esta necessidade que nós temos de autodefesa, não é? Ou seja, perante uma situação em que consideramos que é injusta ou que é inaceitável ou que é excessiva, encontrar soluções. Não se consegue sobreviver? Exato, não é? E aqui, no caso das offshores, enfim, eu acho que temos que ter em conta duas questões. Uma realmente era a componente fiscal, que é uma componente importante, eventualmente a redução, digamos, da carga fiscal. E a outra era a situação da privacidade, que é outra matéria que também tem que ter o seu tratamento. Porque realmente muitas das situações que levavam ao recurso aos paraísos fiscais era a situação de garantir a privacidade das operações, portanto, não aparecer, digamos, a identificação das pessoas. Ora bem, o que constatamos hoje é que tudo quanto respeita à privacidade está posto em causa, não é? Hoje em dia já não há soluções que possam garantir a partir desta privacidade e, portanto, isto... Agora, realmente os nomes que têm vindo É curioso, já agora, isto é uma pergunta perfeitamente pessoal. A questão dos Panama Papers foi, digamos, divulgada, mas eu não vi em lado nenhum uma observação relativamente à credibilidade daquela informação. Eu também gostava de ter um pouco essa consciência. De uma maneira geral, já levou a algumas situações, como a admissão do Primeiro-Ministro da Islândia, etc., tanto que, pelos vistos, não contesta. Também do pai do David Cameron, também, enfim, parece que o Sr. Cameron também tirou algum proveito, enfim, uma mais-valia zeca pequena que resultou da aplicação. Mas esse já morreu, portanto não... Sim, mas o filho é que também fez umas aplicações, enfim, provavelmente não fez, conta herdou, do pai. Herdou do pai. Herdou e depois vendeu. De maneira que, portanto, mas independentemente disso, ainda não vi, digamos, propriamente a questão da autenticidade.
Aliás, realmente vale a pena porque provavelmente será difícil, ou pelo menos para já, revelar a fonte. Isto está ligado a uma outra questão que, de certa maneira, enquadra esta, que é aquilo que se chama, pelos ingleses, o whistleblowing, ou seja, realmente esta questão da denúncia anónima da coisa é uma matéria... Mas esta informação ainda é pior, parece que foi furtada. Ora bem, pois o problema é isso, não é? É que a certa altura começam a surgir de vez em quando estas questões, são os ficheiros da NASA, são as situações fiscais, e portanto acho que há aqui uma outra concepção do próprio mundo no que respeita a estas questões da preservação da informação. Aliás, se formos ver, também tivemos aqui há uns meses uma questão que não se afastou muito desta, que foi a tal famosa lista VIP, de que falámos aqui muitas das vezes, com 4 nomes que apareceram na praça pública e que provavelmente estavam a ser sujeitos a uma fiscalização específica. Eu acho que o Manuel põe aqui um problema muito importante numa questão que eu acho que é uma das questões fundamentais ainda antes de se falar dos Panama Papers, que é a credibilidade desta informação. E os mídias vendem-nos esta informação como se fosse credível, mas ao mesmo tempo contendo elementos criminais. Ora, eu sei pouco de criminalidade, mas há uma coisa que eu sei, que é quem faz criminalidade falsifica imensas coisas, e uma das coisas que se faz hoje em dia, que é dos crimes que mais vemos na internet, é aquilo que se chama o phishing, que é usar a identidade de outra pessoa ou roubos de personificação de outras pessoas para fazer coisas. Portanto, quando se diz que o António Silva tinha uma offshore no Panamá, bom, antes devia-se confirmar se é mesmo o António Silva ou se foi alguém mal intencionado que usou o nome do António Silva, porque o viu na internet num sítio qualquer, porque era jornalista, advogado, um tipo conhecido que podia ter, engenheiro, o que fosse, não é? Um empresário e tal, e pôs lá o nome dele naqueles papéis e disse que era o António Silva, quando afinal é outra pessoa, qualquer para usar o nome de outra pessoa. E esta primeira questão que se põe é uma questão fundamental, é o que é credível desta informação e o que é que não é. Ora, 11 terabytes de informação, de certeza que ela não é toda credível. E, portanto, é difícil separar o trigo do joio, neste caso. Eu acho que é muito difícil, e eu acho que o trabalho que o consórcio de jornalistas tem feito é absolutamente notável em termos de revelação das coisas, mas a credibilização das coisas, talvez, que também é papel dos jornalistas, que é normalmente, vocês procuram várias fontes para ter, mas aqui só há uma, que é os Panama Papers, que as pessoas, quando perguntadas, normalmente ou não comentam ou negam. Portanto, esta questão da credibilidade desta informação é decisiva não só em termos mediáticos, mas será depois muito mais decisiva em termos judiciais ou tributários ou o que seja. Portanto, eu acho que este problema que o Manuel levantou da credibilidade é um problema absolutamente essencial e aí ninguém nos assegura nada. Porque está lá o nome do António Silva, está lá uma assinatura pode até ser parecida com aquele dele, ou pode não ser, e o desgraçado está lá e se calhar nunca foi ao Panamá, nunca assinou aqueles papéis, nunca teve conta não sei onde, simplesmente alguém para lavagem de dinheiro ou outras intenções, financiamento, seja do que for, inclusive de partidos políticos, o Panamá já se percebeu, foi usado pela Venezuela para financiar aqui o Podemos em Espanha, é um problema complicado de credibilidade. Que se tem que pôr primeiro. A segunda questão que nós temos que pôr, o Manuel também lhe tocou, é direito à privacidade versus a questão da transparência. As pessoas têm direito à privacidade. Esses direitos estão cada vez mais limitados, estão extremamente limitados na Europa, mas há países onde estas questões, particularmente os anglo-saxónicos, são questões muito sérias. E enquanto não se comprovar e não se conseguir que os Estados... E se calhar nem é bom que se consiga, porque eu não tenho a certeza que seja bom que se consiga, que os Estados Unidos mudem de posição, todas estas declarações não servem nada, porque a América, com base nos direitos de privacidade, a Bloomberg escrevia isso ontem, tem recusado todos estes tratados de transparência e estas coisas todas. Portanto, um professor de uma das universidades americanas conhecidas que estuda esta matéria dizia ou aparece alguma coisa destas ligada ao terrorismo, ou se não aparecer ligado ao terrorismo, não antecipa alterações na legislação americana, os Estados Unidos vão continuar a manter a proteção da privacidade e, portanto, quando os Estados Unidos mantêm, a China também sabemos que mantém por outras razões, portanto, não vai ser muito difícil alterar as questões. Outro ponto importantíssimo aqui, apesar de todos aqueles detratores que nós temos sempre da democracia e do capitalismo, que dizem, e têm esse direito porque vivem em sociedades democráticas, é que as sociedades democráticas e capitalistas saem bem daqui.
há não sei quanto. São as ditaduras e os totalitarismos, muitas vezes defendidos por esses que dizem mal do sistema de democracia com capitalismo e propriedade privada, que ficam pior. São, de facto, a Rússia ou outros países totalitários que aparecem com ditaduras que aparecem mais ligados a estas questões. Mas isso é mau? Não, é bom. É bom para o sistema democrático e é bom para o capitalismo. Portanto, quando dizemos que o capitalismo está em crise ou que a democracia está em crise, que são os regimes que temos, democracia com a economia de mercado, estão em crise por causa de escândalos destes, não, estes escândalos provam que não e que até há um ou outro caso, uma coisinha pequenina no caso do Sr. Cameron, uma coisinha mais grave no caso da Islândia, mas de resto... Nada comparado com o que acontece Nada comparado com o que acontece nos outros sítios. E, sobretudo, as coisas debatem-se aqui. Quer dizer, na Europa, nos Estados Unidos, estas coisas debatem-se. Nos outros países, nem sequer há imprensa livre para debater estas coisas. Os Panama Papers é como se não tivesse acontecido. E esse ponto é um ponto muito grande a favor da democracia e da liberdade e da economia capitalista. Depois, a outra questão fundamental é a questão da corrupção. Muito mais importante que a questão fiscal. É a questão da corrupção. E eu percebo que os nossos políticos, sempre desejosos de aumentar a receita fiscal, pouco lhes interessando o que interessa, gostem de se desviar da corrupção, até porque a corrupção normalmente tem a ver com a política e não tem a ver. E essa questão é essencial, é perceber quem das pessoas que estão aqui, e perceber de forma fidedigna, é que ocupou cargos públicos e que pode ter beneficiado de cargos públicos. Porque a corrupção é o grande problema que os Panama Papers podem vir a trazer. Se afastar e se não acontecer questões como financiamento, terrorismo e não sei o quê, não é cá. Pode ser um bocadinho grave e um bocadinho chato que alguém tenha usado o Panamá para pagar menos impostos. Não foram muitos. Hoje em dia é uma jurisdição que a Europa já nem sequer usa porque está na maior parte das listas negras. O que se usa hoje em dia são sistemas mais sofisticados, legítimos, usando as exceções fiscais de um país ou de outro país, aliás, normalmente dentro da União Europeia, e, portanto, o sistema está bastante controlado. Na fiscalidade houve um progresso enorme nos últimos 15 anos no sentido de reduzir a evasão fiscal e continua-se a fazer esse caminho com transparência, com trocas automáticas de informação, com a acessão da Suíça e de países a estas trocas automáticas de informação. Portanto, na fiscalidade houve um trabalho muito importante feito em Portugal pela AT, que está de parabéns por esse trabalho. A questão da corrupção já é uma questão mais séria e aqui não se tem feito nenhum grande trabalho, tirando os esforços do Ministério Público de prossecução de alguns casos que são conhecidos, não há, em termos de legislação, vontade de fazer o que se faz numa Suécia ou o que se faz nos países nórdicos, que é as pessoas, antes de entrarem para cargos públicos ou para carreiras políticas, têm um determinado património, e durante os anos que estão no poder e durante os 5 ou 10 anos a seguir à saída do poder, esses patrimónios são vigiados para ver se há aumentos ou se não há aumentos injustificados. Isto seria uma norma fácil de aplicação em Portugal a umas centenas de pessoas. O que se faz são normas para todos os portugueses, que é para depois não ter que aplicar norma nenhuma a estas centenas de pessoas, não é? Ou milhares de pessoas que podem, de facto... E essa é a questão importante, é por isso que eu acho curioso tentar perceber quem são os ministros de que se fala que terão tido sociedades no Panamá, porque aí podem-se enunciar coisas muito mais graves. E depois há questões técnicas, não é? Muitas destas coisas passaram-se em 70, 80, 90, mesmo em 2000 e tal, está tudo prescrito. Se calhar foi tudo legalizado em termos fiscais, portanto, pode ter efeitos em termos morais, mas irá pouco além disso, não é? Mas eu gostava de falar ainda uma coisa que o João aflorou só ao de leve, é porque, no que respeita à autenticidade, pode até isso nem estar em causa, mas depois acaba por, ao vir para a opinião pública da forma como vem, colocando tudo no mesmo saco, quando as situações são claramente distintas umas das outras, levantar problemas complexos, por exemplo, no que respeita a empresas, não é? Nós tivemos aqui informação de uma empresa, a Vial, por exemplo, que teria tido, digamos, também algumas atividades nesse país, que no fundo são legítimas, porque têm atividade profissional, atividade lá, e que depois o que acaba por fazer é obrigar a empresa a ter que vir para a opinião pública explicar processos de gestão que são perfeitamente normais, para ver se consegue conter este problema que tem efeitos reputacionais enormes, porque ao não se ter esta noção
de que estamos perante uma questão legal que só pode ter desvios e esses sim serão condenáveis, obriga depois as empresas a terem que vir fazer um striptease na praça pública que não é de todo em todo vantajoso, porque isto depois coloca questões que afetam a própria E esse caso atividade. é importante também por uma razão, Manel. Nós não estamos perante uma questão como o homicídio, que é censurável moralmente em qualquer época. Estamos perante questões técnicas. Esta questão da Bial, julgo que é de 2003 ou que terá acabado em 2003. Eu não me recordo exatamente, mas sei que a lei em 2003 era muito menos exigente, mesmo a lei tributária. Portanto, é provável que em 2003, de certeza nos anos 90, isto não era sequer ilegal. Quer dizer, nós temos aqui também um problema que é importante, que é, em 1970 e 80, muitas práticas como ter sociedades offshore eram perfeitamente legais. Muita gente tinha casas em nome de sociedades offshore no Algarve, etc, etc. O Algarve era a zona mais porque eram estrangeiros que compravam, e isso não era ilegal. Só depois é que a contribuição autárquica no final dos anos 90 sobe para não sei quantos por cento para essas casas e as pessoas vendem, mas isso também não é tornado ilegal. É tornado ilegal muito mais tarde com listas negras. Portanto, há aqui também uma questão de dizer, não sei quem tinha em 2013, ou tinha em 2011, ou tinha em 2012... Exato. Por exemplo, ora bem, isso quando cai na praça pública... Para trás de 30 de junho de 2012, a maior parte das coisas foram legalizadas com os sistemas, com as regularizações extraordinárias. E, portanto, no caso de Luís Portela foi em 2004, não é? Exatamente. Portanto, e aí provavelmente podia nem ser, e ele diz que não era ele. Portanto, depois o tal problema da autenticidade, não é? Era ele ou foi usado o nome dele por ser uma figura pública? Que são questões sérias, mas a imagem está... Mas no caso, por exemplo, da Fundação de Ilírio Pinho, que também veio desmentir e acabou por se comprovar através da publicação desses documentos que de facto era a Fundação que estava com essa ligação, não é? Pois, é claro que depois a tentativa de, enfim, negar ou de iludir um pouco essa informação junto à opinião pública acaba, portanto, depois incentivar novas investigações e depois as coisas, enfim... acabam por vir novamente a público de uma forma um bocadinho mais grave. Eu acho que quando uma pessoa sabe que uma coisa é verdade, o melhor ou diz a verdade ou então não comenta, não se pronuncia, que é um direito, aliás, que até os arguidos em tribunal têm, que é a pessoa tem o direito de não se incriminar, portanto tem o direito de não dizer nada, não? Mas voltando até à questão... É bem melhor, é uma bem melhor solução, eu julgo que um jornalista reconhece isso, é uma bem melhor solução dizer, olha, não comento, do que dizer, não tive, nunca tive. Ser desmentido. Sim, mas sabe, quando se diz não comento, é sempre já meia confissão. Mas ainda dentro da questão da harmonização fiscal, é engraçado porque a Europa, ela própria, tem criado os seus paraísos fiscais, não é? O Luxemburgo, o Mónaco, enfim, há vários paraísos fiscais dentro da Europa. Aliás, também há uns meses, já talvez mais de um ano, o Sr. Juncker também foi associado, digamos, à criação, enquanto Primeiro-Ministro do Luxemburgo, do paraíso fiscal. Quer dizer, há tudo aqui uma hipocrisia no meio disto tudo. Era essa a questão que eu gostava de responder. Que existe uma hipocrisia. Exato, eu acho que há uma enorme hipocrisia no meio disto tudo, porque no fundo as pessoas realmente acabam por ser os autores morais destas soluções, mas depois não querem assumir, digamos, essa componente. Um reconhecimento da parte dos nossos líderes políticos e dos especialistas, e é por isso que estas zonas fiscais de baixa tributação surgem, que as empresas, mas particularmente as empresas que competem no mercado global, não conseguem competir com as empresas chinesas ou até com as norte-americanas que usam de outros sistemas, se não tiverem tributações mais baixas. Ou seja, que se atingiram níveis de tributação que retiram de tal maneira a competitividade que empresas que concorrem a nível global, se não conseguirem baixar as taxas de tributação para números reais da ordem dos 14%, 15%, 16%, 13%, 18%, por aí, não conseguem competir. Porque esta questão do offshore e das zonas de baixa tributação são um problema. Quer dizer, quem são os maiores infratores? Os dois maiores infratores são os Estados Unidos e a Inglaterra. Isto já para não, e depois também há a China, que é toda ela um gigantesco paraíso fiscal, se quisermos, mas os Estados Unidos defendem com unhas e dentes a confidencialidade e a baixíssima tributação aplicada pelo menos por três zonas, que são as mais conhecidas, que são Delaware, Wyoming
e o Nevada em Las Vegas. Mas Nova Iorque também é uma grande, grande zona de vantagens fiscais, como são depois Londres e as Ilhas Virgens Britânicas. E atenção às declarações do Primeiro-Ministro Cameron, que ele, quando diz que vai tornar público, vamos ver o que é que ele quer dizer com público. Porque os ingleses, frequentemente, tornam públicas determinadas coisas e há registros públicos ingleses, mas não são como os nossos que qualquer pessoa pode aceder. Você só pode aceder se declarar que tem um interesse, se provar que tem um interesse relevante. E o interesse relevante não chega ao jornalista e agora chega ao não sei o quê. Portanto, os arquivos continuam, na realidade, privados, sendo teoricamente públicos, porque tem lá não sei quantos pontos que tem que preencher para ter interesse e só tem informação da companhia X se provar que tem um interesse relevante. Portanto, esta questão de que os anglo-saxónicos vão mudar, não sei se vão mudar. E mesmo noutras questões de competitividade, é verdade que nos últimos anos a China, por exemplo, tem assinado os tratados, é verdade que tem. Também é verdade que está lá uma cláusula que eles assinam e que a cláusula diz por cima que este tratado não se aplica à China. É a maneira que a OCDE conseguiu fazê-los assinar. Mas, bom, portanto, há aqui questões complicadas quando se diz vamos acabar com o nosso... Eu percebo que os Estados europeus desesperados, porque são incapazes de conter a despesa, porque os políticos arranjam sempre, e não são só os nossos, são em todo lado mais razões para gastar dinheiro, incapazes de contar a despesa, loucos por receita fiscal, queiram de facto reduzir as zonas de baixa tributação. Estou a falar das zonas de baixa tributação séria. Por exemplo, os paraísos fiscais não são todos iguais. Há paraísos fiscais, de facto, com uma reputação muito má, e há zonas de baixa tributação, como Luxemburgo, ou a Madeira, ou Londres e Nova Iorque, onde as coisas se passam de forma séria, mas com vantagens fiscais. Há paraísos e paraísos. Exatamente, não são todos iguais. João, mas você não falou neste momento o que se passa, por exemplo, a nível dos Emirados Árabes Unidos, nos Abu Dhabi, onde não há fiscalidade. Não há fiscalidade. Ora bem, como é que se consegue num mundo global hoje em dia haver locais que não têm qualquer fiscalidade? Aliás, sabe-se que neste momento uma parte significativa Irlanda, que tem uma taxa de tributação das empresas portuguesas que estavam em Angola e Moçambique estão a pôr as suas poupanças, digamos, entre aspas, no Abu Dhabi e no Bahrein, enfim, porquê? Sim. Porque lá realmente não há tributação, portanto é um país sem tributação. A Holanda, não se pode condenar... Todas as empresas do PS e do PSI 20 têm as subsidiárias na Holanda. Vamos fazer um curto intervalo, continuamos já com esta conversa. Voltamos já de seguida.